Fala comigo, pessoal. Aqui é o Christian Moreira, criador do Fábrica de Palestrantes, professor e mentor de oratória e agora recém-formado, ano passado, em psicanálise. E eu estou começando agora esse podcast, que tem um nome muito interessante, que chama justamente isso, Fala Comigo. Aqui na minha cidade, interior de Minas, a gente tem esse hábito. Quando você não vê um amigo há muito tempo, quando você liga pro cara, o cara fala comigo. Então tá aí esse logo aí que vocês vão perceber aí na TV aqui do lado. E o falar tem muita simbologia. Falar bem, falar cura, falar dentro dessa área da psi é muito importante. E esse é literalmente o projeto piloto, esse é o 0001 e não poderia começar de maneira mais honrosa possível. Estou literalmente honrado com a presença do meu professor aqui, Rony Raj, que é o nosso mestre lá da UNA, onde eu estudo, meu professor de psicologia. Eu estava até brincando com o Rony aqui, falei, Rony, não sei como é que eu te apresento, eu vou passar essa bola aí para você, porque são tantas valências. Como é que você, o que você faz quando você chega no hotel, Rony, e tem que preencher a fichinha lá, você escreve o que na profissão? Bom, primeiro agradecer o convite e saber que é uma honra também a gente estar juntos. Porque fale comigo é estar junto. É. Quando eu comecei há muito tempo atrás, essa carreira de estudante. Eu falo carreira de estudante porque hoje a educação é continuada. A gente não para. Eu comecei a perceber que se eu quisesse alcançar algum lugar do meu sonho, eu tinha que melhorar algumas coisas. E percebo que tão fragmentados somos na contemporaneidade, a gente não sabe nada. E não saber nada propicia um prazer imenso de procurar saber. E esse procurar saber sempre foi uma inquietude que eu tinha. Desde então eu estudo todo dia, estudo bastante. E espero estudar até o último dia, se possível, se minha memória permitir. De alguma forma, hoje eu tenho um currículo acadêmico, eu tenho formação em vários cursos, né? Graduei-me em administração de empresas, em psicologia, em teologia, filosofia, sociologia, pedagogia e recentemente em música. Eu falo que eu sempre procuro alguma coisa que me acrescente, mas que me traga, para a curta vida que temos, né, uma vida plena de busca, de vivências, de felicidade. Encontrar essa felicidade naquilo que fazemos é muito importante. E sendo muito importante a vida muito curta, eu creio que esse movimento, essa inquietude, se alimenta a cada dia com uma boa conversa. Falar importa. Se escutar importa. E já que importa, é importante. E se é importante, estamos aqui para conversar. Muito legal. Falei que o Rony resumiu aí a sua vivência em algumas formações. O Rony em sala de aula nos dá aulas assim, muito profundas, muito densas, e eu fiz questão de que você fosse esse primeiro convidado aqui. E eu vou dividir esse período, esse período nosso vai ser muito curto, porque a gente vai ter que fazer vários programas para poder encaixar. Mas isso aí a gente combina depois. Na área da psicologia, da psicanálise, e também, se der tempo, um trechinho dessa sua área musical, que também me interessa muito. Em relação a essa área da saúde mental, Rony, há quantas anda a nossa saúde mental aqui no país? Comprometida como todos nessa contemporaneidade. O nosso tempo. O nosso tempo que, ora, sabemos que é um tempo relativo para cada idade. Para as crianças passam mais devagar. Para os adultos, nem se percebe. E o tempo passa muito rápido quando chega ao fim do tempo. Comprometido por fragmentos. Ora, somos cobrados de tudo, a qualquer momento, e cobrados de forma que às vezes não estamos prontos, às vezes não estamos preparados. Isso nos incomoda, e esse incômodo
geram uma condição de atrito. Atrito entre o que podemos ser, o que queremos ser e o que somos. Esse atrito gerado pode gerar vários conflitos que, de alguma forma, na condição do ser humano de ser, de estar, esse atrito vai produzir nos sujeitos um mal-estar. Esse mal-estar vai refletir diretamente no que chamamos de saúde. Porque entendemos que saúde, como diz a própria OMS, não é a ausência de sintomas. Não é porque o meu exame está perfeito que eu estou com saúde. Saúde é um completo e complexo estado de bem-estar, de estar bem. E se temos um mal-estar, né, e temos um bem-estar, transitamos nessa ponte de ora estarmos bem, ora não estarmos. E quando não estamos bem, não estamos em saúde. E quando a gente fala assim, saúde mental, fica parecendo com um recorte que é só a mente do sujeito. Não, é o corpo, é a alma, é o espírito. O bem-estar, ele é biopsicossocial, minimamente. O biológico tem que estar bem, você tem que estar alimentando, tem que estar com o corpo bem. O social, as relações que você tem com as outras pessoas, tem que estar bem. Se você está totalmente isolado ali, sofrendo, às vezes, calado, às vezes é preciso dar voz ao seu sofrimento, é preciso falar sobre isso. E a psique humana, que é tão importante. A psique é essa que pode ser compreendida também como uma soma de um certo espiritual, de alma, a condição da mente humana de pensar sobre as coisas e perceber as coisas, tomar consciência das coisas. Bom, esse mal-estar que nos é infligido a todo momento pode colocar a nossa saúde em risco. Muitas pessoas se apropriam do lado de estar mal. E nessa posição de sentir mal diante a tudo que lhe cobra, quer seja os desejos, quer seja a moral, quer seja o ambiente em que o sujeito vive, ou até a própria personalidade dessa pessoa que lhe cobra ser alguma coisa que ele não é, pode colocá-lo numa condição de comprometimento da saúde mental. E olha que a saúde mental não depende só da nossa consciência, daquilo que dominamos e temos controle. A saúde mental está muito ligada a tudo aquilo que está no ambiente, que está na nossa gênese, no nosso inconsciente, que está na nossa condição de aprendizado, de educação, que foi feito durante toda a vida e que vai criar sobre todos nós uma moral, um conjunto de regras que vai fazer com que nós possamos existir diante ao outro, diante do desejo das outras pessoas e diante do mundo, daquilo que nós nos colocamos a entender que chamamos de realidade. Rony, eu quero aproveitar sua aula. Esse podcast vai chegar para muitos estudantes, tanto de psicologia, meus colegas lá de curso, tanto estudantes de psicanálise. Hoje eu sou psicanalista formado, psicanalista didático, eu estou ministrando aula na SBPE, aqui de Sete Lagoas. Um abraço lá pessoal, para a Carmen, para todo mundo lá. E eu vou fazer chegar até eles. E desde outubro, novembro, a gente, para formar lá, a gente tem que atender 100 casos, 100 horas de estágio, 100 atendimentos. E depois de formado, eu continuei os atendimentos. Eu confesso para você que foi muito bom ter feito isso enquanto estudante de psicologia, porque eu estou lidando com casos que a escola não nos prepara. Então eu queria, o Rony é um coordenador da clínica de psicologia da UNA, experiência clínica há muitos anos. Quando a pessoa é recém-formada, estamos falando agora para o recém-formado, de psicologia e de psicanálise, o que espera essa pessoa numa clínica? A pessoa abriu um consultório, sob nova direção, chega a pessoa. Eu quero que você fale para a gente que tipo de enfermidades, que tipo de patologia que chega para um psicólogo ou para um psicanalista novo na área. Nossa, a pergunta... O Freud tem uma introdução sobre isso. E o Freud fala que para ser psicanalista tem que ter algumas condições. A psicanálise foi criada pelo Freud,
né? E ele fala, para ser psicanalista tem que ter alguma condição. E pelo menos duas condições a gente pode relatar aqui que eu acho que ajuda bastante. Primeiro, a condição da inquietude. A inquietude do saber. É saber que não estamos prontos para tudo, mas temos a vontade de aprender. Então, é obrigatório ao psicanalista estudar sempre. Porque cada caso vai se apresentar de uma forma diferente. Você vai saber tudo, todas as ferramentas? Não. Não vai. É normal ter essa sensação de estar incompleto, de buscar sempre, né? Transformar isso num anseio. Sublimar essa energia toda, dessa ansiedade toda, convertê-la num processo de querer aprender sobre aquilo. Certo, legal. É o primeiro. Porque isso me afligiu. Eu falei, caramba, e agora? Eu tinha que ter estudado mais. Então uma constância, né? É uma constância. A psicanálise ela é desenvolvida a cada momento, a cada tempo, a cada sujeito. Sim. Cada sessão. Cada sessão. Verdade. Então, assim, essa condição básica do psicanalista. Outra é um contrato ético que é feito. Certo. Do sigilo, da confiança, de estar pronto para receber o que aquele paciente vem lhe trazer. Não é uma questão só de conhecimento, é uma questão de comprometimento também com a escuta que vai ser feita. Então o Freud, de alguma forma, ele avisa, olha, tem que ter minimamente essa inquietude de aprender e de estar disponível para aquele sujeito ali que vai ser escutado. De maneira assim, lógico, a gente não vai ter tempo, a gente vai ter mais ou menos 1 hora de programa aqui, mas de maneira resumida, explica pra gente aquela árvore da psicologia que você explicou, daquele tronco frondoso que é a neurose, depois psicose, perversão. Dá uma pincelada porque também vai chegar para novos psicólogos, novos psicanalistas, para eles entenderem com que a gente está lidando no dia a dia. Quando a gente fala psicanálise, lembrando que o século XX foi chamado na Europa como o século freudiano, já marcando a importância de um grande pesquisador, cientista, autor, que realmente contribuiu muito para que mudássemos de alguma forma a forma de tratar o sofrimento humano, através de uma escuta, através de um processo de recordar, de rever, de reelaborar. Bom, o Freud ele se dedica muito à psicanálise, a estudar a histeria. Tá? Ele começa seu estudo, ele é um neurologista, e vai, a seu tempo, estudar muito, e se interessa muito pelo comportamento, né, apresentado pela histeria. De Charcot, ele foi para a França, sim, hipnose e tudo mais. Né? Tentou hipnose, não deu muito certo. Mas o que é a histeria? A histeria ele vai determinar, né, não só ele, mas todos os contemporâneos, né, vão determinar que a histeria é um componente, né, pertencente às neuroses. Neurose e a psicanálise ela se funda pelo menos em 2 grandes pilares. Um é a existência do inconsciente, que o inconsciente ele controla, ele interfere em nosso comportamento. A nossa consciência não dá conta de tudo, o inconsciente o tempo todo exerce uma pressão sobre a nossa consciência. E outro pilar importantíssimo é o determinismo. No determinismo, entende-se Freud que, dependendo da sua formação do sujeito, das suas fases que ele vai desenvolver, oral, anal, fálica, principalmente o complexo de Édipo, a relação da castração ali, ou da não castração, vai determinar estruturas de personalidade do sujeito. Claro. E nessas estruturas de personalidade, a pessoa adquirindo aquela estrutura, aquele alicerce, ele vai a vida inteira, né, se apoiar naquilo que foi construído em sua infância. Bom, aí dentro dessas estruturas, uma estrutura muito determinada, né, observável na nossa sociedade, está a neurose. O que é a neurose? Compõe a neurose o grupo de sujeitos que são determinados por uma moral, por uma lei que fala isso aqui não pode, isso aqui não deve,
né? É um grupo de sujeitos que entende que eu sou eu, o outro é o outro, e nos separam um conjunto de regras, um conjunto de normas e que você é distante da minha pessoa e essa distância não tem uma simbiose. Você tem a sua vida, que a sua vida é um universo que é seu, da mesma forma que minha vida também cria um universo que é meu. Existe essa distância entre eu e o outro. O neurótico sabe disso. A neurose entende isso Entende com isso. muita facilidade. As outras estruturas também entendem isso com muita facilidade. Tá? Só que existem outras estruturas que vão caminhar para o que a gente chama da psicose, né, e a perversão. A psicose, ela tem uma certa simbiose. Essa distância eu e o outro é muito mais próxima. Muito mais próxima. Próxima de criar uma certa dependência, às vezes, de um e do outro. Esse eu e o outro, ele é tão ligado que a perda do outro desconstrói a realidade desse sujeito, ou altera essa realidade desse sujeito de alguma forma. Existe também outra estrutura muito mais rara que a perversão. A estrutura do perverso, ele seria, para Freud, ele nem colocava como essa estrutura separada. Ele falava que o perverso é um neurótico bem sucedido, porque tudo que ele quer, ele vai usar o outro a benefício próprio. Ele consegue burlar essa lei. A lei. Né? Em benefício do gozo próprio. Do gozo próprio, Dentre a neurose, a psicose e a perversão, existem também subdivisões. E o Freud estudou muito, muito. Principalmente duas neuroses, que eles chamam de... o próprio Freud fala que existem três grandes tipos de neurose. A neurose obsessiva, a neurose histérica e a neurose atual. A atual é desenvolvida somente em adultos. Na fase adulta, né? Do lado sexual, né? Está muito ligada à parte sexual, sim. Tá, mas está muito ligada a questões contemporâneas também, a hipocondria, a neurastemia, né? Algumas fobias estão muito ligadas a neuroses atuais. Mas de um jeito mais simples e mais claro. Né? Na neurose, a maioria da população está na neurose, entende essa relação, quem sou eu e quem o outro. Porém, o desejo do outro, o que invade do outro, o ambiente que o outro cria nesse sujeito uma pressão que esse eu fica debatendo com toda a pressão inconsciente, com tudo aquilo que vem da sua inconsciente, fica debatendo com a moral daquele regime que foi ensinado e aprendido para aquele sujeito, aqueles conjuntos de regras internas que cada um tem, e para operar o seu comportamento passa por isso eu não posso, isso eu posso, na moral. Não só essas leis, mas também o idealismo desse sujeito, eu quero ser isso, eu tenho que ser isso, né? Perpassa por esse princípio que interfere no sujeito, e o ambiente externo, que muitas vezes nos coloca numa condição de agirmos, às vezes, muitas vezes, contra até os nossos princípios morais, ou até o nosso inconsciente, e às vezes o ambiente externo também faz essa pressão. Surge então um sujeito neurótico, um eu, que fica tentando administrar essas pressões todas, e esse eu, para Freud, ele não é senhor em sua própria morada. Ele debate com o outro o tempo todo. Aí vem a angústia, né? A falta. A angústia, a sensação de incompletude, né? Muitas vezes você consegue até estabelecer um eu que se defende com mecanismos de defesa dessas condições todas, mas de certa forma nunca vai atender a um desejo do outro, nunca vai atender a uma cobrança do chefe, nunca vai atender a uma vontade de prazer. Ou o meu irmão é mais suficiente, bom do que eu. E o neurótico, a maioria da população, ele adoece com muita facilidade. Principalmente por essas cobranças todas, que advém de um inconsciente, que ele não tem consciência sobre isso e não consegue compreender. Porque o inconsciente, ele é além da nossa consciência. Não é metafísico, ele pertence ao sujeito. Mas da moral
Isso pode, isso não pode, né? Não fiz isso, não deveria Você ter tem que feito. ser bom, você tem que ser educado, você tem que ser gentil. Imposição de pai, imposição de religião, imposição de regras. Aprendidas que estão anexadas dentro da sua memória e da cobrança social, a cobrança do ambiente, que muitas vezes nos coloca em condições de termos que reagir a isso. E esse eu, na sua educação, ali na sua possibilidade, ele fala assim, olha, para a condição dessa consciência existir nesse eu tenho que me defender desses ataques todos. Por isso cria um mecanismo de defesa do ego, que é importante demais para a psicanálise entender isso. Que pessoas que têm esses mecanismos mais desenvolvidos, eles sofrem menos, adoecem menos, né? São pessoas mais bem colocadas em significados da vida, sem esperar tanto do significado que o outro quer sobre ele. São pessoas mais autônomas. Por isso que o Freud investe muito. Olha, a psicanálise na neurose tem que investir muito nesse eu, com as ferramentas para entender seu inconsciente, entender a sua moral e entender o ambiente externo. Até me ocorreu aqui agora, existe um percentual grande da população que está na neurose. 80%. 80% mais ou menos. Um percentual menor na perversão e na psicose e um percentual menor ainda na perversão. Existe um percentual que está saudável dentro da OMS? Que não está em nenhuma dessas três estruturas? A gente entende que saudável como bem-estar. 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 Vamos dizer assim, é paralelo à ideia freudiana. Ela existe. Um bem-estar, o Freud vai até estudar o mal-estar da civilização, das religiões, antropologia, mas saudável, entendemos que a pessoa está bem. Muitas vezes a pessoa pode estar num sofrimento que para o outro é um sofrimento, uma perda de noção da realidade, numa esquizofrenia em grau avançado, uma palavra que eu não gosto de usar, mas uma loucura, né? Que para o outro pode ser um sofrimento e para a pessoa não ser. Sim. Né? E tem pessoas que estão lá super bem resolvidas com o mundo, com sua profissão, com o que sua mãe queria, o que sua esposa queria, o que seu esposo, o que lá, na condição que ele está ali, aparentemente está, né, bem para o ambiente, para a sua moral, e o inconsciente está adoecendo o sujeito de tal forma que leva o sujeito a um sofrimento. O saudável está muito mais ligado a essa condição de bem-estar e de mal-estar, que vai depender do sujeito, não depende das estruturas. O Freud acreditava, de certa forma, aliás, ele cria uma briga muito interessante sobre isso, inclusive com a própria filha, né? Porque a Ana Freud acreditava que poderia colocar o sujeito numa condição melhor de enfrentamento dessa neurose toda através da educação. E o Freud fala, não é somente por isso, não é a educação que vai prover isso. É o desenvolvimento humano, a capacidade de se reconhecer, de se transformar a cada dia e entender suas transformações. O Freud ele vai trabalhar esse desenvolvimento do sujeito a partir do momento que o sujeito passa a entender aquilo que ele às vezes fala, mas não compreendeu. Fala como compromisso com o outro, mas consigo mesmo ele não tem uma relação com aquela fala. Essa autenticidade, essa busca desse sujeito de se conhecer e se conhecer em busca de uma condição de bem-estar. Não numa condição de mal-estar, que, em muitas vezes, o próprio sujeito numa condição de bem-estar, na inquietude dele, ele busca o mal-estar. Está tudo bem com aquele sujeito, ele caça um jeito ainda de colocar-se numa condição que não ficar bem. E o Freud vai tentar criar um mecanismo, falar, olha, dele se conhecer, por isso ele sugere uma psicoanálise.
Análise no sentido de dividir em partes que a gente possa entender e entender o que é essa psique humana. Por que você está fazendo tanto mal para si mesmo? Vamos entender essa maldade? Vamos entender então qual condição que o leva para uma condição de estar bem. Aí o saudável. Nesse caminho que o sujeito pode ir para uma condição de destruição, para uma condição de construção de vida, uma construção que seja aceitável, compreendida para aquele sujeito se coloque numa condição de estar bem, não de estar mal. Entendi. Não é uma busca utópica por uma saúde 100%, mas é o que a gente brinca, está com a terapia em dia. Sim. Isso, está com a terapia em dia. E terapia é tão importante, né? Porque terapia, a própria palavra é buscar isso. Eu ia te perguntar isso. Como é que a gente faz, nós somos da área da psicologia, da psicanálise, para combater esse estigma que quem ignora acha que terapia é para os loucos. Eu escuto isso todo dia em consultório. A paciente fala, minha mãe acha que eu estou ficando doido só porque eu estou ouvindo em você. Como é que a gente faz para combater isso? Olha, eu tenho um amigo meu, um grande amigo médico, e ele vou usar essa frase, né? Existem dois tipos de pessoa no mundo, né? Aqueles que fazem terapia e aqueles que precisam fazer. Quem não fez, a oportunidade de fazer ainda está em tempo. Faça. Você vai acertar com o primeiro terapeuta? Possivelmente não. Só se for muita sorte. Sorte é uma palavra complexa, mas eu gostaria de simplificá-la. De estar naquele lugar em que você pertença. Existem várias terapias, mas a função do terapeuta é caminhar junto com você para uma condição de bem-estar. Então você fala assim, não gosto de terapia, não me dei bem, ou não acredito nisso. São condições que muitas pessoas às vezes se colocam na condição autônoma e às vezes em determinado momento da vida a pessoa não precise. Mas somos seres naturalmente sociais. Nascemos dependendo do olhar do outro, da escuta do outro, da presença do outro. E muitas vezes procurar uma terapia é procurar uma condição de estar bem. Ou, melhor, não só na condição de estar mal para ir em direção a estar bem, mas a condição de desenvolvimento. Ou de aumento de performance. Isto que as pessoas muitas vezes esquecem, que não estamos prontos. Estamos nos construindo a todo dia é uma nova profissão, uma nova tecnologia, é uma nova cobrança interior, dependendo da idade você cobra mais, você cobra menos alguma coisa. É uma cobrança inconsciente, você não sabe porque que existe aquela pressão toda e de repente você precisa falar para entender que estava dentro de você. E a terapia, todos os terapeutas, em qualquer vertente que sigam, elas tendem a levar o sujeito a uma condição de saúde, sim, de bem-estar. E a cura é pela fala. A cura está na fala para a psicanálise. Sim. Se você não é só falar, é falar, escutar e encontrar um significado sobre aquilo, né? Encontrar um sentido que dê aquilo que você falou. Claro, num ambiente terapêutico. Por isso que a psicanálise entra guiado por um psicanalista bem formado, um psicanalista que leve a condição terapêutica a cabo, é aquele sujeito que está preparado para te escutar. E para te estar ali ao seu lado para falar assim, olha, vamos recordar o que ele faz sofrer, vamos rever com as suas ferramentas aqui agora, atualizar isso, né, e vamos elaborar isso, ou perlaborar de uma forma que você se aproprie da sua condição humana. Isso, para algumas pessoas, pode ser transformador. Para outras pessoas, cria um processo de desenvolvimento de inquietude, né, que vai entender, olha, eu posso ser melhor em algumas coisas e, sendo melhor naquilo, talvez eu sofra menos. Lembrando que o mundo não é essa maravilha toda, não. Né? Vamos achar que a terapia vamos sair lá vendo passarinhos azuis cantando, não é isso. É uma condição que permita ao sujeito, né, na sua condição de estar pronto para
se defender dessas condições ambientais, da sua formação moral, do inconsciente que tanto invade aquele sujeito através dos desejos, através dos sintomas naquele sujeito. E esse eu, ele fala assim, olha, eu tenho que aprender com isso. Eu tenho que escutar isso. Eu tenho que entender e criar ferramentas para quando eu entrar nesse processo de autodestruição, eu falar, não, esse não é o caminho. O caminho é aquele. De repente eu preciso aprender a falar. De repente eu preciso aprender a escutar. De repente eu preciso aprender, por exemplo, a me expressar através da arte, através da comunicação. São condições humanas necessárias para a transformação de todos nós. Estamos prontos? Nunca. Nunca. Você fala mandarim? Não, não falo. Mas, de repente, se você for convidado a dar uma palestra lá em Pequim, toda em mandarim, você fala assim, nossa, é um grande desafio. Assim, ao primeiro momento, a maioria das pessoas falaria assim, olha, não, recusar, não é para mim. Não é para mim, Mas, de repente, eu posso falar que o cachê é $1 milhão. Opa, vamos aprender mandarim. Já mudou a referência. É. O ser humano muda de referência o tempo todo, porque os acidentes acontecem. A vida... Eu chamo de vida, né? A vida existe. Eu saio aqui hoje professor, amanhã eu posso ser palestrante, amanhã eu posso ser um músico, eu posso ser um artista plástico. Existem possibilidades na vida. E a vida não se aprende a viver senão vivendo, como diz Taiguara. A gente tem que saber viver. Né? E saber viver é muito complexo. Existem muitas condições que nos transformam a cada momento. A terapia é um lugar que nos permite escutar e falar consigo mesmo. Né? A grande função do terapeuta é fazer esse sujeito perceber que ele pode estar numa condição melhor. Né? A percepção dessa condição melhor e entender essa condição que pode melhorar é fundamental. A psicanálise ela tem essa participação na psicologia com muita força justamente por causa disso. Não como uma abordagem, porque eu acredito que existe mais livros escritos de psicanálise e texto psicanalítico que talvez na psicologia. Né? Então, assim, não existe métrica para isso. A gente sabe que a psicanálise é fundada em Freud, vem com outros grandes autores, até hoje, estamos produzindo conhecimentos psicanalíticos, todos nós, mas que acompanha as mudanças do mundo. Talvez alguns conceitos freudianos hoje seriam atualizados pela própria ciência. O próprio Freud talvez não seria tão freudiano. Né? Eles falam que Freud seria um bom neurocientista. Seria um grande neurocientista. Hoje, com certeza. Né? Mas a gente percebe que a psicanálise ela está muito presente a favor do desenvolvimento e da redução do mal-estar do sujeito. Então, eu ia até te perguntar isso. Me perguntam muito a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Dentro da psicologia tem aquelas, pelo menos as abordagens mais principais. Consegue conceituar isso para a gente, para ficar claro para o leigo entender as diferenças dessas três cadeiras? Vamos dizer, o conhecimento na nossa contemporaneidade, ele é fragmentado. Então, um grupo de pessoas estuda uma coisinha aqui, outro grupo estuda aqui, outro grupo estuda aqui, conversam entre si, porque a ciência existe essa condição de conversar, né? E mesmo não sendo ciência, estando no senso comum, estando em outras formas de conhecimento teológico, conversam entre si, porque estamos a conversar. Por uma questão métrica, alguns saberes foram assumidos como propriedade. Por exemplo, a psicologia é um conjunto de conhecimentos, né, que vai estudar a condição humana do comportamento humano. Como é que é aquele comportamento para o sujeito para colocá-lo numa condição de bem-estar e entender essa condição de autonomia, de bem-estar. E esse comportamento humano observável através da sua mente, do seu corpo. A psicologia se dedica a estudar a psique humana.
como essa relação da minha consciência com o mundo me coloca na condição de bem-estar. A psicologia vai tratar dessa forma. A psiquiatria, muito atrelada à medicina, tá? Vai colocar a condição, principalmente a condição biológica, a condição de estrutura de pensamento desse sujeito, como é que ele consegue administrar essa saúde mental através da condição principalmente ligada a uma condição mais biológica, biomédica, a condição ligada ao corpo. É uma outra estrutura que vai produzir uma quantidade de conhecimentos imensa. A psiquiatria, exercida pela medicina aqui no Brasil, ela se dedica a essa condição de utilizar toda a tecnologia biomédica a favor de colocar, de conseguir uma condição, né, de saúde desse sujeito. Né? Estabilizar o sujeito. Principalmente. Através, né, até mesmo de farmacologia, né? Principalmente. Remédios e medicamentos. A farmacologia, não só a farmacologia, mas existem técnicas avançadíssimas, né, na psiquiatria que ajudam o sujeito a estar numa condição de bem-estar, né, e utilizando principalmente do biológico. Né? E nós temos também a psicanálise. A psicanálise, ela nasce na medicina, lembrando, Freud é neurologista, e passa por várias condições. Não era só uma condição da medicina, a psicanálise, ela é colocada como uma condição de social também, né? Não só da psique humana, mas de estudo da sociedade. Ela vai contribuir para entender o comportamento humano, fundado basicamente no entendimento desse inconsciente. Como esse inconsciente altera a nossa condição de consciência e como é que consegue o sujeito se estabelecer diante essas cobranças todas ambientais, da moral e do inconsciente. A psicanálise nasce em Freud como, de certa forma, uma forma de entender o ser humano na sua condição humana. Condição humana que, para a psicanálise, é necessário que se faça no percurso da vida desse sujeito algumas interdições, algumas castrações, alguns não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. A psicanálise, ela vai estudar isso até entender, né, que o ser humano ele está ali, né, numa condição de embate, de defesa, o eu, de embate com essas cobranças todas inconscientes, da moral e da ambiental. Freud lança o livro Interpretação de Sonhos em 1999, mas quis arredondar para 1900. Depois ele vai lançando uma profundidade de vários livros e fala sobre o complexo de Édipo, Europa, um século atrás. A pergunta é, Freud, com esses estudos que ele deixou, com esse legado, que eu sei que é muito rico, para os dias de hoje, ainda é atual? Eu vou fazer uma citação um pouco mais... Euclides, 400 anos Você foi mais antes de mais Cristo. atrás ainda, né? 400 anos antes de Cristo. Escreve um livro chamado Os Elementos. E creio 12 capítulos, uma coisa assim. Desses 12 capítulos de Euclides para matemática, os elementos ligados à matemática, só metade de um capítulo foi refutado até hoje. Um dos capítulos é o Teorema de Pitágoras. Perguntar se esses gênios todos permanecem é muito... na música, a gente fala que é clássico aquilo que marca uma época e que permanece. A coisa é clássica se marcar uma época e permanecer. Se for esquecida, não tem sentido. Os elementos de Euclides marcam toda a matemática, todas as ciências exatas, toda a relação de geometria e de álgebra que existe hoje nas ciências exatas presentes, desde das engenharias, da computação, da área tecnológica toda, está lá os elementos de Euclides. Porque ele, de certa forma, ele organizou a genialidade daquela época. Ele é um clássico. O Freud não está longe disso. Pelo contrário, ele marca uma época. Ele coloca a condição humana
vista com um olhar, ora, inicialmente, da neurologia, com uma condição que pode ser observada, pode ser entendida. E não só uma condição racional, mas da subjetividade de cada sujeito. O Freud oferece essa leitura, olha, a sua consciência existe, mas ela é só um pedacinho. O inconsciente é muito maior. E ele lhe cobra o tempo todo. Basta você ficar calado um segundo em sua solitude, que verás que algo lhe fará lá e vai lhe cobrar alguma coisa. Algo te criará uma inquietude, uma pulsão, um instinto. Algo exerce sobre você uma pressão de vida ou de morte. Ou de morte. Né? E o Freud coloca isso para o mundo. Cara, isso existe, está aí, podemos observar, podemos até criar mecanismos de analisar essas cobranças todas, né? E analisando essa psique humana, colocar esse sujeito numa condição de entender o que lhe faz sofrer, entender o que lhe faz feliz e buscar esse caminho de bem-estar. Rony, tem algumas doenças, ou, falando o nome correto, patologias, né? Porque nem tudo são doenças, né? Tem diferença de doença, de patologia, de síndrome, de transtorno, que a gente escuta muito, principalmente nos tempos atuais. TDAH, autismo. E no meu consultório, com esse pouquíssimo tempo que eu tenho de experiência, o que eu tenho vivenciado lá de ansiedade e depressão, você falou de neurose aí, eu lembrei, tem sido assim, um número altíssimo, percentualmente falando. Por quê? É efeito pós-pandemia? O que é isso? O que está acontecendo com a sociedade? Com certeza temos um mundo hoje, não quero voltar à realidade. O mundo hoje, ele nos oferece muitas possibilidades. Possibilidades de achar que a nossa felicidade está fora da gente. Ora, chamamos não de felicidade, porque a felicidade depende de estar interno. Você lembrou de Lupicínio Rodrigues, felicidade foi... Embora, e a saudade? A felicidade está fora da gente, olha aqui. Não, a felicidade. Quando você coloca essa felicidade exposta para outra pessoa, não é felicidade, é euforia. Entendi. Você está mostrando para o outro. A felicidade está dentro. Quando você se apropria da sua condição humana e consegue rir das suas mazelas. Aí você está no caminho. Freud preconizava muito o bom humor, né? A vida não tem graça sem humor, né? Esse eu tem que estar bem. Né? Tem as pressões todas que lhe cobram, tem um cobrador na porta da sua casa, mas peraí, um dia talvez eu pague. Ou não. Mas essa condição de escolha é fundamental para essa condição de você estar bem consigo mesmo. Com as suas escolhas, com os seus erros. E muitas vezes os seus erros lhe propiciam a possibilidade de aprender com eles. E o Freud, vamos trabalhar isso aí melhor. Mas você falou coisas importantes que estão muito na contemporaneidade, as doenças. A própria palavra doença, patos, dá origem a duas palavras, que é sofrimento e doença, patos, né? E é apropriado na condição atual, quando a gente fala patologia, a gente está falando do estudo das doenças. Né? Doenças, então, o que é doença? A doença, para o meio biomédico principalmente, está muito ligada a ter uma causa. Algo que cause aquilo. Quando não tem essa causa, a gente fica assim, e aí, fala o quê? É doença? É doença da mente? Não podemos falar porque não tem uma causa. Se acharmos uma causa genética, biológica, ali é uma patologia. Existe no estudo da psiquiatria, da psicanálise e da psicologia um grande estudo chamado de psicopatologias. Né? Que muitas vezes não tem uma causa, não é uma bactéria, um fungo, não tem um ente que cria aquilo. É muito mais do que isso. Né? Ou a gente vai chegar muito lá
no consultório, pessoas que se apropriam de determinados sintomas, né, condições e características que determinam uma síndrome. A síndrome é um conjunto de sintomas. A ansiedade, a depressão, não é determinado por uma característica, por várias características. Essa síndrome está presente em todos nós. Nós temos ela. Se você lê lá, fala assim, cara, eu tenho tudo disso aqui. Né? Só que em determinado grau e que provoca o sujeito um mal-estar, um sofrimento, essa síndrome pode se transformar em um transtorno. Aí o transtorno, determinado lá, ora, principalmente pelo modelo biomédico, por um conjunto de sintomas pode ser caracterizado, né, pode ser metrificado, observável, durante determinado período, com determinada intensidade, que vai colocar aquele sujeito naquele conjunto de características que ajudam a fazer uma coisa que a gente chama aqui importantíssima, que chama diagnóstico. Ou psicodiagnóstico, no caso da psicologia. É você determinar, né, a que grupo pertence aquele sofrimento, para quê? Já tem, a ciência estuda muitos casos e tem várias saídas. A gente, tendo um bom diagnóstico, a gente vai buscar uma boa terapêutica para ter um bom prognóstico, quer dizer, como tratar aquilo. Então, ter o nome, né, ajuda, né, ter o diagnóstico, o psicodiagnóstico, ajuda muito a escolher a melhor tratativa, que já a ciência experimenta o tempo todo, né, que a ciência tem a favor para tentar minimizar os efeitos maléficos daquela condição que o sujeito está sofrendo. Ok? Existem pessoas que precisam disso, sabe? Precisam do nome, precisam de estar inserido naquele tratamento, sabe? Mas tem pessoas que às vezes, que a gente tem aqui uma dor muito grande, para todos nós, é saber que pessoas às vezes se atualizam na sua vida necessitando desse nome. Por isso, aí isso é um problema que nós estamos enfrentando hoje. Muitas pessoas precisam, sim, desse tratamento, mas muitas pessoas estão apropriando desse nome, sabe? E se colocando naquela condição de existir só em função daquilo, sabe? Tem muitas pessoas que nem se apresentam. Eu sou fulano de tal, sabe? Não, eu tenho diabetes, eu tenho transtorno. Antes de falar o nome, às vezes falam a condição que foi colocada. Né? Dentro da neurose, é uma hipocondria, sim. Né? Não a hipocondria estrutural do sujeito, mas a hipocondria social, principalmente. Quase como se ela valesse mais ou precisasse de ter mais atenção se ela estiver doente. Da família, do marido, da esposa, do filho. Se ela estiver bem, o filho não vai visitar. Parece que essa necessidade de atenção, né? Muito ligada à histeria também, são condições humanas, não dá para somar tudo e colocar no mesmo barco. O próprio manual, né, e a CID-11, né, que ajuda, fala muito claro, até no prefácio da DSM-5, fala, olha, aqui não estão todos os sujeitos. Não estão. E muitos sujeitos se enquadram naquele diagnóstico ali e parece que a vida se transforma em função daquilo, sabe? Por isso que a psicanálise é tão importante. Até as terapias são tão importantes. Para o sujeito não se colocar numa caixinha e se fechar nela. Mas sim, né, entender que a vida é muito mais do que aquilo, que existe uma condição de bem-estar, mesmo em sofrimento. No maior do sofrimento, no maior das dores, existe ainda a possibilidade do sujeito se colocar numa condição melhor. Pegando isso tudo, vai ter gente que vai estar assistindo a gente e vai pensar, tá, e agora o que eu faço? Quais são as boas práticas para uma pessoa, independente do estado que ela esteja, que ela possa fazer diariamente no seu cotidiano para que ela possa manter um bom nível de saúde mental? Vou usar uma palavra romântica. Aprender a amar. Cuidar. O amor, para nossos patrícios em Portugal, tem o mesmo significado de cuidar. E aprender, esse cuidar, é aprender a amar. Amar é um verbo.
É um processo. Existe um movimento, existe um estado em que a pessoa aprende a se cuidar, a se amar. Amar de tal forma que entender que, mesmo com todas as pressões, até com a forma errada de viver dele, ainda é ele que está fazendo essa escolha, é ele que tem que assumir essa condição de, mesmo estando errado, tem que fazer e tem que assumir os compromissos com isso. Amar é uma condição que, quando você aprende a estar bem, muitas vezes você se coloca na condição de inquietude de às vezes, fazer uma coisa mal para si mesmo. De repente você vai comer um prato de comida. Você sabe, se você comer ali até um determinado momento, beleza, mas não. Às vezes as pessoas passam por mais. Ou às vezes comem aquilo que não estão prontos para comer, ou que não gostam de comer. Né? Às vezes não tem o que comer. E às vezes tem o que comer e não comem. Aprender a cuidar de si, aprender a fazer essas escolhas todas para uma condição, cara, eu vou comendo isso, eu me sinto bem. Até aqui é bacana, mas que isso é veneno. Me falta isso no meu prato, então eu tenho que procurar uma forma de colocar isso no meu prato de comida. Aprender a cuidar, não só do que se alimenta no mundo, mas aprender a cuidar de tudo, das suas percepções, dos seus fazeres. Exemplo, eu pergunto aqui, quem é que escuta uma música bonita hoje? Quem é que sentiu o gosto de uma comida assim, que lhe dá prazer, que lhe satisfaz? Quem é que teve um abraço, um aperto de mão, um olhar, aquele toque ao corpo? Quem é que sentiu o cheiro do perfume que está usando? São condições mínimas de cuidado que passam pelas nossas percepções, que vão alterar a nossa consciência, que vão nos colocar na condição de cuidar, de bem-estar, de estar bem. E muitas vezes fazemos tantas coisas para o outro e não fazemos para a gente. Então, cuidar, amar é a primeira condição. Passou rápido, Rony. Você acredita que já deu 1 hora? É isso. Já estamos aqui. Manda um recado final aí para quem está te assistindo. E dentro dessa linha aí, eu já quero deixar aqui os meus agradecimentos ao professor Rony, lá, que gentilmente cedeu o seu tempo aqui para a gente. Esse vai ser um dos primeiros, é o primeiro episódio de vários outros que a gente quer seguir por essa linha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar, dar o like, marcar os amigos e comentar. Para a gente é sempre uma satisfação, e é o que eu sempre falo, falar bem faz bem, então fala comigo. Dê suas palavras finais aí, Rony. Pessoal, fale com alguém que lhe ame, alguém que esteja pronto, que seja um profissional ou não da terapia, porque ele em condição de profissional, ele tem que amar o que faz, para te escutar. Então, fale sempre, comunique, cuide e aprenda a amar. Muito obrigado, Rony. Agradeço, querido.